Olá, sou Angélica Martucelli, sou engenheira eletricista, especialista em cálculo de projetos de painel elétrico, mais especificamente do CCM de baixa tensão. E eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem R$ 57 mil por ano. E hoje eu trouxe um conteúdo para você que fala sobre 3 serviços que envolvem o CCMBT no escritório, na fábrica e no campo. Por que eu escolhi esses serviços? Porque o CCM não é um equipamento isolado, que você faz o projeto e pronto. Não. Ele está interligado com as instalações de campo e inserido em um processo de produção. Seu bom funcionamento vai garantir, além da segurança aos operadores, também que a produção seja contínua, sem interrupções por falha. Importante, né? O primeiro desses serviços é o estudo de seletividade e coordenação das proteções. Esse serviço não é feito no CCM em si, mas sim na instalação onde ele estará inserido. Esse estudo é feito pelo Departamento de Engenharia. Pode ser feito pela empresa montadora de painel ou por uma empresa especializada em engenharia a ser contratada pela indústria que comprou o CCM. Mas atenção, esse estudo não será feito só porque a indústria comprou um CCMBT, mas sim toda vez que houver alteração fundamental no seu diagrama unifilar geral. Ou seja, toda vez que for instalado um equipamento novo, uma máquina nova, para uma ampliação de processo ou para um aumento de produção, por exemplo, a empresa deve contratar aí um estudo. Pois bem, dentro de um sistema elétrico de potência, funcionam diversos equipamentos que são monitorados por controladores, uma espécie assim de vigilante do bom funcionamento do sistema. Caso haja um curto-circuito e ocorra um desligamento geral, todos os processos serão paralisados. Olha que horror! Nesse tempo, com a produção interrompida, um alto prejuízo financeiro é gerado, coisa que as empresas detestam, né? Essa situação, quando não cuidada de forma adequada, pode se repetir, provocando um prejuízo financeiro ainda maior, levando até mesmo à desestruturação da empresa. Imagina que tristeza. Imagina como esse acontecimento é grave, devendo ser fortemente evitado, não é mesmo? Então, isso pode ser evitado com estudo de seletividade e coordenação. Esse serviço deve ser utilizado por todos os segmentos para a proteção do sistema elétrico. Por meio dele, é possível que as proteções do sistema elétrico sejam coordenadas de maneira eficiente, para que em casos de curto-circuito não haja a interrupção total do sistema. O estudo de seletividade e coordenação possibilita, em casos de curto, apenas que o disjuntor do circuito avariado atue e interrompa o fornecimento de energia. O desligamento acontece de acordo com a gravidade do problema, ou seja, de maneira escalonada. Quando o estudo de seletividade e coordenação é bem elaborado e bem implantado, corretamente implantado, menor será o prejuízo, ou seja, menor será a área desligada e mais rapidamente será possível restabelecer o sistema defeituoso. Aí você pode me perguntar, existe alguma observação relativa a profissionais e equipamentos para a realização deste serviço? Não há como realizar o estudo de seletividade e coordenação sem contar com profissionais qualificados na área. Isso porque esse serviço é complexo e exige um alto grau de conhecimento.
do sistema de energia elétrica e de todo esse processo. Além disso, as empresas que fazem esse serviço possuem um software especializado que auxilia no planejamento do estudo. O estudo de seletividade e coordenação só pode ser realizado com todas as informações técnicas sobre o sistema de energia elétrica do local da implantação. Essas informações são de suma importância para o estudo e são adquiridas, em geral, pelo diagrama unifilar geral da indústria ou por um levantamento feito em campo. Esses dados são complementados por informações fornecidas pela concessionária de energia que estabelece os parâmetros de fornecimento e níveis de curto-circuito do sistema a ser estudado. No meu curso de projeto de CCMBT, Centro de Controle de Motores de Baixa Tensão, eu ensino a importância de especificar o disjuntor geral de entrada do CCM e de todos os componentes do painel, observando, sobretudo, a capacidade de curto-circuito. Após a finalização do estudo de seletividade e coordenação, é possível realizar outro estudo, que também é de extrema importância para o sistema de energia. Esse estudo é conhecido como arco elétrico, ATPV. Esse estudo possibilita identificar a potência de um curto-circuito em um ponto específico da instalação, gerando a indicação de quais EPIs e EPCs deverão ser aplicados na área para a proteção dos profissionais de manutenção. Se você não sabe, EPI significa equipamento de proteção individual e EPC significa equipamento de proteção coletiva. Você sabia que existe um tecido adequado para se fazer um uniforme para o técnico que trabalha com elétrica? Pois é, existe sim. E é exigido pela norma que ele seja usado. Mas isso poderá ser assunto de outro vídeo. Bom, o segundo serviço é relativo aos testes em painéis elétricos. Esses testes são feitos na fábrica, na montadora de painel, antes de ser entregue para o cliente. Então, antes de enviar para o cliente, tem que ser feitos esses testes, para lidar com itens elétricos com a segurança necessária e a garantia de que eles funcionarão de forma correta. Há alguns tipos de ações que podem ser tomadas, como os testes em painéis elétricos. Por meio dos testes em fábrica, é possível adquirir a certificação de que os componentes utilizados e o painel em determinada instalação estejam com o dimensionamento corretos, de acordo com as normas vigentes, né? E ainda conforme o que tinha sido projetado para aquele sistema. No meu curso de projeto CCMBT, eu ensino como dimensionar, como especificar os componentes do CCM, observando todas as características da instalação e o que as normas estabelecem. Bom, voltando aos testes, os testes em painéis elétricos abrangem todos os componentes instalados nele e podem ser feitos em etapas diferentes. Dentre elas, a inspeção dos componentes em fábrica, no momento ali, ou então no momento da instalação, ou no momento da manutenção, gerando laudos que atestam a qualidade do equipamento. Assim, quando os testes em painéis elétricos são feitos no término da montagem, eles são baseados nos dados disponibilizados pelos fabricantes para atestar se realmente estão de acordo com as especificações construtivas. Os testes de rotina a serem realizados na fábrica montadora do painel antes de serem entregues ao cliente são testes de tensão aplicada nos circuitos de força de 440 ou 380 volts. A aplicação com instrumento adequado de tensão de 2,5 kV durante 1 minuto. Segundo, teste de tensão aplicada nos circuitos de comando e auxiliares em 220 volts, né, se for o caso,
a tensão aplicada com o instrumento adequado de 1,5 kV durante 1 minuto. O terceiro, ensaio de continuidade de fiação de força e comando. E o quarto, verificação do aterramento. Quinto, verificação geral das dimensões do CCM. Sexto, teste de isolamento de barramento, da fiação de força e do comando também. Sétimo, polaridade de instrumentos. Oitavo, teste funcional, elétrico e mecânico. E, finalmente, após a conclusão dos testes, deverão ser verificados os fusíveis, as bobinas e equipamentos aí de comando para a certificação de que não sofreram avarias durante as operações de testes. Os primeiros testes em painéis elétricos são extremamente importantes, porque são equivalentes à primeira manutenção do sistema, uma vez que eles precisam passar por provas periodicamente, né, para garantir que não ocorrerá qualquer tipo de falha ou acidente. Para realizar os testes em painéis elétricos, é importante ter um especialista no assunto, pois ele terá o conhecimento das normas vigentes para ser possível atendê-las corretamente. Então, ele tem que conhecer, né? Além disso, eles ainda contam com os equipamentos necessários para os procedimentos e têm a capacidade de garantir a segurança durante todo o processo de testes. Então, é sempre importante um técnico especializado. O terceiro e último que eu vou falar aqui nesse vídeo é sobre inspeção e análise termográfica em painéis elétricos. Estes serviços são realizados no campo, ou seja, onde o painel está instalado e funcionando. Depois do desenvolvimento da termografia, falando nisso, se você quiser saber a respeito da evolução das câmeras termográficas na revista Eletricidade Moderna de janeiro e fevereiro de 2020, tem um artigo muito bom a esse respeito. É interessante, muito interessante. Então, depois do desenvolvimento da termografia e a sua utilização em inspeção termográfica em painéis elétricos, como forma preditiva de manutenção, os riscos de possíveis danos e também acidentes elétricos tiveram uma redução considerável. Quais são as detecções que são feitas durante uma inspeção termográfica? As desconformidades ou anormalidades técnicas detectadas em inspeção termográfica em painéis elétricos estão associadas com falhas elétricas, com potencialidade capaz de causar um alto risco em situações de danos de equipamentos, assim como pausas de produção, que é o que a gente quer evitar a todo custo, né? Pausar a produção, nossa senhora. O que, além de causar perdas de ordem material, né, elevam o custo da manutenção, afetando, claro, óbvio, por consequência, o retorno sobre o investimento, para os casos de novos investimentos, né? Então, o maior problema que existe, sem nenhuma dúvida, sem sombra de dúvida, é a segurança dos profissionais que trabalham com os painéis elétricos. Não somente com os painéis, mas também com outros equipamentos elétricos, como os cubículos, as caixas de ligação dos transformadores, as gavetas dos CCMs, que é o painel elétrico, né? E motores energizados. Tudo isso aí é importante observar. Vou te falar agora o porquê que é necessário a inspeção termográfica em painéis elétricos. O risco da geração de arco elétrico por aquecimento em pontos de conexão em algumas situações é bastante alto. Sendo assim, é possível ter uma breve noção da importância da inspeção termográfica em painéis elétricos dentro das indústrias e em outros segmentos de distribuição de energia. Uma inspeção termográfica em painéis elétricos tem, portanto, por objetivo antecipar
maus contatos nas conexões elétricas, evitando assim danos de maior extensão e paradas de produção por falhas do sistema elétrico, coisa que a gente quer evitar a qualquer custo. Vamos falar agora sobre as análises termográficas. Falamos da inspeção, vamos falar das análises. Os painéis elétricos são amplamente empregados pelo setor industrial, pois permitem a distribuição de energia adequada aos vários setores consumidores dessa energia. No entanto, com o tempo de uso, esse tipo de sistema pode sofrer aí maus contatos nas conexões. Vai usando, vai desgastando, né? E começar a desligar por aquecimento excessivo em pontos localizados. Isso pode causar um grande prejuízo operacional e financeiro para as indústrias também. Diante disso, é de suma importância que os painéis elétricos passem pela análise termográfica. Esse serviço possibilita que haja uma redução significativa de desligamentos não planejados. Coisa pior para a indústria é isso, desligamento não planejado, por pontos quentes em conexões elétricas. E com isso, oferece muito mais segurança para as operações industriais. Agora, por que a análise termográfica precisa ser feita? Porque ela consegue reduzir o desligamento, pois é um serviço de manutenção preditiva. E o seu principal objetivo é encontrar possíveis falhas nas conexões elétricas. O cliente, além de ter um sistema funcionando de maneira eficiente, também irá contar com o laudo técnico do quadro elétrico. Então, ele vai ficar aí mais tranquilo, né? A análise termográfica é realizada com equipamentos adequados, por profissionais capacitados, não é qualquer um que vai lá, não. Dessa forma, é possível analisar e identificar no sistema se há pontos que estão sofrendo da falta de aperto nos parafusos, que podem afrouxar por uma série de razões, provocando pontos quentes. Não é interessante isso? Olha, você sabe que só no transporte do painel da fábrica até a indústria, os parafusos de fixação dos componentes podem afrouxar? E se o painel estiver instalado numa área em que haja muita vibração, igual assim uma turbina, também isso causa o afrouxamento dos parafusos, provocando pontos quentes e um desligamento aí por temperatura excessiva. De forma que é possível entender a análise demográfica como um serviço que consegue antecipadamente detalhar problemas na conexão do sistema, para que possa ser efetivada sua correção. Para que a análise termográfica seja realizada de maneira adequada, é imprescindível que profissionais capacitados efetuem o serviço. Olha, eu estou chamando várias vezes a atenção para isso. Isso é necessário, pois somente eles possuem conhecimento na área e poderão analisar o sistema, além de verificar as variações da temperatura nas conexões. O sucesso na análise também exige que o sistema fique ligado por pelo menos 1 hora, funcionando com 75% de sua carga total. Assim, o profissional que fará a termografia vai realizar o serviço com o painel energizado. Deve usar roupa e equipamento de segurança exigidos pela norma. Além disso, se o cliente, ao encomendar o CCM, informar que ele será submetido ao teste de termografia, o fornecedor da chaparia do CCM deve prever janelas para inspeção termográfica, de forma que esse serviço seja realizado em segurança. Não falei que o painel vai estar energizado? Então, não vai poder abrir a porta do painel, por isso as janelas de inspeção. Bom, esse era o conteúdo que eu tinha para você hoje. Então, resumindo, hoje falamos do estudo de seletividade e coordenação das proteções feito no escritório, no departamento de engenharia,
dos testes de rotina dos painéis elétricos feitos em fábrica e dos serviços de termografia feitos no campo, no local onde o CCM estiver instalado. Olha para você ver. 3 locais diferentes e 3 atividades diferentes influenciando em um único painel. Por isso eu disse e repito, que um CCM não é um equipamento isolado, mas está inserido em um conjunto de atividades e procedimentos que podem interferir no seu bom funcionamento e, consequentemente, na elaboração de um bom projeto. Ah, esqueci de falar. A minha referência para esse assunto foi o site da Jundlight, que é uma empresa especialista em estudos e serviços de engenharia. Conheça o meu curso de CCMBT, porque ele pode transformar a sua vida. Lá eu te ensino como calcular e projetar um painel elétrico, o CCM, ok? Então nos vemos até o próximo vídeo. Nos vemos até lá e eu espero, e eu quero, e eu desejo que você tenha aproveitado o vídeo de hoje e o assunto de hoje tenha lhe causado aí algum interesse, tá bom? Então, até mais, nos vemos no próximo vídeo.